bem-vindo aqui. Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais, sempre fazendo uma análise sobre o que os autores disponibilizam sobre o mercado financeiro e também fazendo uma análise, muitas vezes, sobre o que tem acontecido recentemente no mercado financeiro. Mas antes de irmos adiante, eu peço para que você, que é novo no canal, considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, faça o seu comentário, aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. E hoje em especial fazendo uma abordagem sobre o projeto de lei 2337, que atualmente circula no Senado, já tendo sido aprovado na Câmara dos Deputados Federais, e que tenta impor imposto de renda de 20% para o recebimento de dividendos, já descontados direto na fonte. Com isso a gente pode pensar, será que acabaram os dividendos? Será que acabou a renda variável? Primeiro vamos entender algumas mudanças significativas propostas pelo projeto de lei, lembrando que ele ainda não está aprovado no Senado. Imposto de renda. Imposto de renda para aquelas empresas com lucro até R$20 mil tem uma redução do imposto de renda de 15% para 8%. E as empresas acima de R$20 mil de lucro tem uma redução do seu imposto de renda de 25% para 18%, que é onde se enquadram as empresas que nós entramos na Bolsa de Valores para nos pagar proventos. A contribuição social sobre lucro líquido, a famosa CSLL, tem a redução de alíquota conforme o caso, de 9% para 8%, de 15% para 14% e de 20% para 19%, observando que todas têm a redução de 1 ponto percentual. Bancos exclusivamente, por causa do seu caso especial, de 20% para 19% na redução da CSLL. Com isso, ao final, o que se tem é uma redução da carga tributária proposta de 34% para 26% para aquelas empresas, as grandes empresas, e de 45% para 37% para aquelas empresas do setor financeiro. Em todos os casos, uma redução de 8 pontos percentuais. Os juros sobre capital próprio, o então conhecido como JCP, teve a seguinte evolução. Inicialmente, com tributação na origem, depois seria não tributado na proposta e agora eles foram extintos na versão que segue para o Senado. Quanto à tributação de lucros e dividendos, nós podemos verificar que as empresas do Simples Nacional estão isentas e as pequenas empresas com faturamento de até 4.800.000 também estão isentas. E o lucro para casos após essas circunstâncias com alíquota de 20%, que é o caso das empresas com as quais nós trabalhamos na B3. Não podemos deixar passar desapercebido a questão da tributação das pessoas físicas, porque a isenção hoje ela fica em R$ 1.903,98, sendo que aqui nós podemos encontrar em verde a situação atual das tributações. E a nova proposta que nós podemos encontrar aqui à direita em cor de laranja. E aí, a observar o seguinte, a isenção ela aumenta para R$ 2.500, atingindo 16,3 milhões de brasileiros. Esses não pagam imposto, a alíquota zero. Entre R$ 2.500 e R$1 e R$ 3.200, uma alíquota de 7,5%. abrigando 2,8 milhões de brasileiros. Entre R$ 3.200 e R$1 e R$ 4.250, a alíquota de 15%, abrigando 3,6 milhões de brasileiros. E entre R$ 4.250 e R$1 e R$ 5.300, a alíquota de 22,5%, abrigando 2,2 milhões de brasileiros. Os outros 6,6 milhões de brasileiros pagando a alíquota de 27,5%, porque ganham acima de R$ 5.300,01. E veremos como esta redução dos contribuintes pode vir a afetar o pagamento dos dividendos a serem pagos para os acionistas de empresas da B3. Uma notícia boa é justamente para aqueles que possuem fundos de investimento imobiliários, que
anteriormente tinha isenção de imposto de renda, no texto aprovado tinha a hipótese da inclusão de 15% e ela foi retirada, foi excluída essa tributação proposta. Então o projeto de lei segue ao Senado sem os 15% para fundos de investimento imobiliário. Para melhor visualizarmos as implicações dessas mudanças na legislação, trago algumas simulações, elas foram tiradas os seus exemplos do canal Neto Invest. Muito bom canal, siga ele lá para mais detalhamentos. Em todas as simulações vão ser considerado um lucro tributável, lucro real, de R$1.000, tanto na situação de hoje quanto na situação futura depois de aprovada a legislação. Observe que, neste primeiro caso, nós vamos considerar empresas no geral e depois vamos considerar empresas do setor financeiro. No caso dessas empresas, consideramos a contribuição sobre lucro líquido, passando dos 9% atuais para os 8% na próxima legislação. E o imposto de renda reduzido dos 25% atuais para 18%. Com essa tributação, significa que ela tem 34%, 25 mais 9, 34% sobre os 1.000, nós teríamos então um lucro líquido de R$660. Na nova tributação, que seriam esses 18 mais aqueles 8 da contribuição social sobre lucro líquido, de 26%. Aplicando 26% e extraindo o resto, nós teríamos um lucro líquido de R$740. Neste primeiro caso, nós estamos considerando empresas que não pagam dividendos. Então, observe que, primeiro, o lucro líquido dessas empresas tem um acréscimo de 12,12%. E, no entanto, se nós formos observar do ponto de vista da tributação, da carga tributária total, no primeiro caso, o atual, com tributação de 34%, teríamos um tributo aqui de R$340. E, na nova proposta, R$260 de tributos, pagando 26%, uma redução de imposto de 8%. Então, mais lucro, menos impostos, quando não paga dividendos. Considerando agora uma empresa que distribua 25% do seu lucro líquido, que é o mínimo normalmente colocado em estatuto, então, o lucro a ser distribuído, que é o 65%, o dividendo a ser distribuído, que é 25% do lucro líquido, hoje estaria em R$165, tendo então passado na nova legislação para 185, caso ela seja aprovada. Só que precisamos aplicar 20% sobre esse lucro líquido. Então, teríamos que descontar R$37 de imposto de renda, o que teria uma redução a R$148 a ser pago em dividendos, uma redução de 10,3% para empresas no geral. No entanto, na carga tributária, propriamente dito, somando a carga proposta mais o que foi descontado, no caso atual, mantido os 34%, no entanto, somando o desconto já aplicado de 26%, mais os 20% sobre os dividendos, uma tributação total, agora que nós podemos verificar, de 29,7%. Uma redução na tributação total de menos 4%. No entanto, o dividendo que você vai receber vai sofrer um decréscimo de 10,3%. Agora, para uma empresa que distribua 50% do seu lucro líquido. Veja que o lucro líquido continua com seu aumento de 12,12%. No entanto, o bruto a ser pago, ele tem um acréscimo também, dos mesmos 12%, obviamente 12,12%. Mas é mantido 10% na redução em relação ao valor que seria pago se não fosse tributado os 20%, que agora é de 74%. Neste caso, veja que com 50% de payout, ou seja, lucro líquido distribuído, nós teríamos uma grande aproximação em relação aos 34% de carga tributária total, indo agora para 33,4%, uma redução de 1,76%. Então, à medida que nós evoluímos para uma maior distribuição de dividendos, ou seja, um maior payout, então você vê que vai se aproximando do valor já pago em carga total de tributação, o que vai indicar que logo adiante isso vai ser ultrapassado.
E de fato acontece quando a tributação é de 75%. Veja que agora a carga tributária total passou para 3,7%. E veja que, em relação aos valores que seriam distribuídos em proventos, com um payout de 75% sobre o lucro líquido aqui de 660, nós temos uma redução de 495 para 444 depois de aplicados 20% de imposto de renda. Mantida essa redução em 10,3%. E agora a carga tributária total ela tem um acréscimo de 34% para 37,1%, aumentando em 3,1%. Com 100% de dividend yield, ou seja, de lucro líquido distribuído, ou seja, quando é distribuído o total dos R$660 e o total dos 740, nós temos aqui, depois de aplicado o imposto de renda, uma redução a 590. São os mesmos 10,3%. Neste caso, a carga tributária total passa de 34% para 40,8%. Um acréscimo de 6,8% na tributação total. Olhando agora para as empresas do setor financeiro, o que altera nas condições iniciais é que a carga social sobre lucro líquido, ela agora é de 19%, reduzido de 20%. No entanto, o imposto de renda sobre pessoa física são os mesmos 25% com redução para 18%, sendo que agora a carga tributária ela reduziu de 45% para 37%. Neste caso, um lucro líquido de 25%, lucro líquido distribuído, ou seja, 25% do lucro líquido calculado, nós temos o valor bruto a ser distribuído hoje, atualmente, em 137. Observe que o valor, então, calculado seria de 157,50 na nova situação. No entanto, aplicado 20%, nós temos que retirar R$ 31,50, ficando em R$ 126, uma redução de menos 8,36 em relação ao valor como seria hoje, diferente dos 10,30 que nós estávamos verificando anteriormente. Já a carga tributária total, ela tem uma redução de 45 para 40,2, ou seja, uma redução de menos 4,8, quando o lucro líquido a ser distribuído é de apenas 25%. Agora, considerando o payout, e já não precisamos mais fazer os mesmos cálculos, um payout de 50%, observe que o lucro a ser distribuído em proventos, em 275, passaria para 315, aplicando os 20% de imposto de renda, passando para 252, a mesma redução de 8,36. Então, com a proposta que você tem hoje, você vai perder 8,36% do valor que você recebe. No entanto, a carga tributária total ela fica reduzida em 1,7%. Como nós verificamos, à medida que ultrapassa os 50% de dividend yield, ou seja, do lucro líquido distribuído, a carga tributária total ela vai se aproximando da atual, vindo a passar, inclusive. Então, à medida que passa dos 50% de dividend yield, se aproxima da tributação, carga tributária total atual. Neste caso, com 75% de dividend yield, nós teríamos R$ 412 a distribuir em proventos. Aplicados esse mesmo valor para os 630 aqui, que é o lucro líquido a ser distribuído, então, reduzindo para 472,50. Neste caso, aplicados os 20%, o valor total é de 378, mantidos os mesmos 8,36%. Da mesma forma, você pode verificar quando é 100% do lucro a ser distribuído. Aqui, no caso, o dividendo de 100% faz com que a distância em relação ao que se tinha a pagar continue nos mesmos menos 8,36, ou seja, passaria de 550 para 504. Então, em qualquer situação, você vai pagar, para você que é acionista de banco, você vai receber, aliás, menos 8,36% sob qualquer hipótese. Neste caso, nós teríamos uma tributação aumentada em 4,6%, passando de 45% atuais para 49,6% na nova legislação.
Conclusões finais, nós podemos verificar que para aqueles setores não financeiros, você tem uma redução no seu dividendo de 10,3%. A carga tributária total ela pode ir de menos 8% a 6%, conforme o payout variando de 0% a 100%. Descontada a tributação de dividendos, a carga tributária ela de fato diminui. Para qualquer payout, dividendos de supondo que você receba R$1.000 em dividendos, você vai receber 870, independente do payout. Você sempre terá uma redução em torno de 8,7%. De 10,3%. Então, você calcula 10,3%, substitui de 1.000 e vai dar esses 870 aqui. Para a mesma carga tributária, para payout pouco acima de 50%. Ou seja, um pouco acima de 50%, você tem a mesma carga tributária que tem hoje. E vai subir a partir do aumento dos dividendos pagos. Nos setores financeiros, tem uma redução, em vez de ser 10,30, é 8,36 que tem a redução no seu recebimento. Aqui é o valor da carga tributária total, ela está entre menos 4,8 e 4,6, conforme o payout variando de 25% a 100%. Descontada a tributação de dividendos, a carga tributária também diminui. Então, essas duas diminuições é que tornam difícil a argumentação de não manter a legislação no formato que ela está. Supondo que você receba R$1.000 em proventos por mês, ele vai estar reduzido para 916, quando descontados os 8,36%. Da mesma forma, à medida que a carga tributária evolui um pouco acima dos 50%, é mantida a mesma carga tributária atual. Dessa forma, a conclusão é a seguinte: quanto mais dividendo se paga, maior é a tributação. E quanto mais ela se aproxima, varia um pouco acima dos 50%, mais você fica conforme a tributação atual. Olhando para as justificativas do Senado para manter os 20%, nós observamos aqui neste parágrafo o que segue. Leia aqui junto comigo para você ter o devido esclarecimento. Quanto à tributação dos lucros sem dividendos, entendemos que a alíquota fixada está adequada, promovendo justo rebalanceamento do quê? Da tributação de renda de pessoas físicas. Lembra aquela tabela de pessoas físicas que nós mostramos lá no meio do vídeo? Então, significa que o entendimento do parlamentar é que eles têm menos pessoas a tributar, têm menos arrecadação, compensado com as arrecadações que virão advindas dos dividendos que são pagos às pessoas físicas. E também os dividendos que são pagos entre empresas. Atualmente, o projeto ele está no Senado. Ele está aqui. Lembrando que ele é um projeto que saiu do Executivo, foi para a Câmara, teve a entrada lá, passou por todas essas comissões intermediárias, mas principalmente a Comissão de Finanças e também pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Como ele não tinha passado no Senado, então ele foi aqui, nesse momento, remetido ao Senado. Depois que ele vai ao Senado, aí aqui vai acontecer alguma coisa interessante. Pode ser que tenha mudanças ou não. Se houver mudanças no projeto que está no Senado, alterações, se ele for aprovado com alterações, então ele retorna para a Câmara para nova votação. Senão ele é encaminhado de volta para o Executivo para promulgação e publicação. Portanto, se houver mudanças, acontecerá nessa fase aqui do Senado. Olhando agora para a situação que está aí, para todo o contexto que nós temos que a gente vem vivendo no período pós-pandêmico, a redução do imposto de renda para a maioria das pessoas, inclusive com isenções, o que parece que está havendo é a busca de uma compensação. O que eu acho difícil de que o imposto de renda a ser aplicado sobre dividendos, difícil de ser retirado do projeto de lei. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço!